O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias últimos que antecedem o Natal, adentramos nos sentimentos profundos de José e de Maria. A expectativa deles torna-se também a nossa, de um Deus que nasce naquela mais humana das condições, o desamparo. Faz-se ele mesmo peregrino, desencontrado, só, porque é isso que caracteriza a nossa existência. E também, antes, olhamos para a dor dos profetas, que em sua voz anunciaram a vinda de Cristo, sofrendo na carne as dores de um povo que em vários momentos perdeu-se de si. Hoje, a testemunha, neste último momento que prepara para o tempo tão sagrado e tão doce do Natal, é o profeta Miqueias, e cujos lábios há uma profecia que começa com um pronome muito provocador. Tu. O tu é importante porque diz respeito à relação que Deus estabelece com Belém. O tu que é uma provocação a uma tomada de consciência de si. Uma pequena cidade do clã de Judá, no entanto, escolhida e amada. É preciso ter consciência deste tu que diz respeito a nós, não é? Em nossas relações, porque é no olhar do outro e diante do outro que tomamos consciência daquilo que é nosso, sem a gente saber exatamente quem nós somos e quem nós nos tornamos no tu que representamos para o outro. Toda experiência de amor pode se tornar envenenamento. Tu, na consciência de uma pequenez, de uma fragilidade, uma das menores cidades de Judá, no entanto, amada profundamente por Deus. Essa é uma sina na história do povo de Israel. E toda vez que Israel se afasta deste tu, deste reconhecimento da sua pequenez e da sua condição, e precisamente neste lugar de despojamento e de pequenez, amada profundamente por Deus, dá-se com os burros na água. É muito provocador, porque um dos grandes aprendizados do tempo do Natal, em que vemos um Deus curvar-se até a altura de uma manjedoura, um lugar onde se alimentam o boi e a vaca, é de que o verdadeiro sentido da vida humana e da nossa existência não está na nossa pretensão e na nossa grandeza, mas na capacidade de repousarmos com tranquilidade neste tu que nós somos. Esse é um desafio, por exemplo, no tempo da adolescência, não é? Onde cada filho torna-se uma espécie de capeta batizado, irreconhecível. Nesse exato momento em que se perde o eu das crianças é tão mais fácil, no abraço da sua mãe, o eu ser criança apenas como uma extensão da fruição do seu desejo. Na adolescência se vai descobrindo este eu em função do tu. E é precisamente neste lugar em que as coisas mais belas tendem a se desidratar.
Essa é a sina dos adolescentes, não é? Deixam de tomar conhecimento do amor dos pais, da família, e passam a mendigar outros amores, como costuma brincar, os amores de Pablo Vittar, não é? Que ferem, que amargam, que matam. É precisamente na consciência deste tu, do amor de Deus, que dá-se a profecia de Miqueias. Esta pequenina cidade recorda o início despretensioso do povo de Israel. Se nós vamos às primeiras páginas do livro do Gênesis, quando escolhe tecer a história da salvação, o Senhor olha para Abraão, que era um arameu errante, e Sara, uma mulher cujo útero estava seco. E neste anseio tão humano, convida tanto Abraão quanto Sara, nesta relação tu a tu, a olharem para o céu, a tentarem contar as estrelas dos céus, a olharem para as praias, tentando contar os seus grãos, porque assim seria a sua descendência. Quero insistir neste ponto. O problema não são as nossas ambições e a nossa aspiração. É isso que nos caracteriza como seres humanos. Nós temos desejo, uma palavra tão fecunda. A origem de desejo é desidério, olhar para o sídera, para o céu, não é? O problema não é o desejo, o problema é a gente perder o ponto de partida e deixar de reconhecer que todo o empreendimento humano, toda a ambição humana deve convergir para o encontro daquilo que mais importa, porque senão o nosso eu se desfaz. Se nós não reconhecemos que o que há de mais importante na nossa vida já nos foi dado e é o amor de Deus, se nós não reconhecermos a beleza dos amores que nos cercam, e se forem verdadeiros não terão prazo de validade, estão para além daquilo que o dinheiro pode alcançar, nós estaremos perdidos de nós e daquilo que é essencial, sempre invisível aos olhos. Nesta pequenina cidade, neste início tão despretensioso, está recordando o profeta Miqueias, dá-se a revelação de Deus. O Deus de Israel promete a Abraão, arameu errante, e a Sara, cujo útero estava seco. Ao mesmo tempo que promete a Davi, que antes de ser rei, era um jovem franzino, com o rosto cheio de espinhas, ruivo. O próprio Samuel, quando vê Davi, se assusta e diz, esse será rei? O Senhor diz a Samuel, Samuel, eu não me deleito nos músculos dos homens. Os homens veem segundo a aparência, Deus vê o que existe no coração. Belém deve ser a cidade do nascimento do Deus feito homem, porque ela é a cidade do primeiro e mais importante rei da história de Israel. Um rei que antes de sua grandeza e dos seus empreendimentos foi um jovem franzino, cheio de espinhas, num subúrbio. Precisamente neste lugar, avesso, dá-se a revelação e a predileção de Deus. O Deus de Israel tem predileção pelos desprezados. Abraão, Sara, Davi e todo o povo. E escolhe ele mesmo nascer como um desprezado. Quero situar porque aqui se encontra o que há de mais especial na fé cristã. Na coluna que escrevi essa semana na Itatiaia, que certamente vai aumentar o patrocínio, não é? Já que a citei, numa rádio que é melhor do que a Itatiaia, que é a Rádio América, com certeza. Não por ser menos atleticana, mas é melhor, certamente. Escrevi que não faz sentido celebrar o Natal num tempo de hoje, se nós estivermos ligados às nossas urgências, afeito ao nosso desejo de grandeza, se não houver espaço para compreender que o que caracteriza a nossa dimensão humana é uma busca crescente por subir e se engrandecer. Mas a cereja do bolo da fé cristã é que o próprio Deus quis se tornar um de nós. É muito belo o que diz o pensador Leonardo Boff. Seja me permitido aqui dizer, não fiquem preocupados, era na fase menos herege. Brincadeiras à parte, ironias também, quando ele diz que o sonho de todo menino é ser homem, o sonho de todo homem é ser rei, o sonho de todo rei é ser um Deus, só Deus quis ser um menino. Esta é a magia do Natal. Aqui está a força da fé cristã. Um Deus que no seu amor, e amor é saída e despojamento, que não estiver disposto a sair de si e a se despojar, não serve para amar e para casar.
Experimente estar num casamento onde cada um está apegado ao próprio desejo de grandeza, onde só reconhece as próprias questões e as próprias exigências, onde sempre julga ter razão. O amor desidrata, pede licença, vai embora. Todo amor verdadeiro só pode se tecer e se manter numa experiência de esvaziamento, de pobreza, de saída de si até o encontro do outro. Assim Deus nos ama. Ama como um pastor que não só exige das ovelhas a escuta, porque toda relação verdadeira pede escuta, mas que num sentido paradoxal, se prestamos atenção no Salmo, presta ouvidos. É interessante essa sutileza, não é? Porque seria natural que o pastor exigisse das ovelhas a escuta da sua voz. Mas o pastor de Israel é o primeiro escutador. Muito interessante isso, hein? Porque estamos em tempos de áudios acelerados. Muito interessante isso, porque hoje ninguém tem tempo para se escutar. Basta entrar numa rede social e nós veremos o que diz Humberto Eco. A internet deu empoderamento aos imbecis. Tem um tanto de gente falando sobre coisas que não entende, juiz da vida dos outros. Há muito pouco tempo para escutar. É só arrasta para cima, a gente vê, se esconde no filtro. Nós não temos tempo de nos ouvir, temos que fazer vista grossa de nós e tapar os nossos ouvidos para darmos conta de sobreviver. Não há tempo para escutar numa sociedade doente, mas numa sociedade sã haverá espaço para o ouvir. E o pastor de Israel é o primeiro a dar testemunho. Não só entrega a voz, mas entrega os ouvidos. E o salmo que nós escutamos está cheio daquelas expressões que cada um tem que trazer para a própria vida, porque são ações que curam. Se diz que o pastor de Israel presta ouvidos, ele volta, olha, observa e visita. Que verbos interessantes, não é? Mais do que comprar, postar, curtir, compartilhar, prestar atenção, voltar-se, ouvir, observar e visitar. É assim que Deus nos ama. Nos ama visitando, deixando-se encontrar, indo ao encontro. Visita o que ele não pode deixar de amar. Este texto, o Salmo 79 e 80, está aludindo ao capítulo 3 do livro do Êxodo, onde se diz que as dores da escravidão no Egito, e todos nós somos exilados, não é? Ontem, hoje e sempre, as dores da escravidão do Egito sobem aos céus, e o Senhor Deus de Israel vê, escuta e desce para salvar. É assim que ele ama, porque amor tem a ver com escutar. Lembra Rubem Alves, insisto nisso, amar verdadeiro não é falar bonito. Esse é o privilégio dos namorados e das namoradas quando querem nos enrolar. Falam bonito, mas o amor permanente, da obediência diária, é uma escuta prolongada dos avessos dos outros e daqueles avessos que provocam em nós, porque qualquer relação faz aquilo que o outro está dizendo ecoar aquilo que não está escutado em nós. Esse que é o desafio do amor, não é? Nas pequenas coisas, quando o outro grita com os seus limites, nós também temos que fazer um movimento de escuta daquilo que é ecoado e que passa a gritar também em nós. O pastor de Israel presta ouvidos, volta, olha, volta, shuv, se converte, é bonito isso no hebraico, observa e visita. E aqui entendemos então a pertinência da segunda leitura. Quando o autor da carta aos Hebreus, lendo a encarnação de Jesus, não é? Este movimento que nós estamos prestes a celebrar de novo o Natal, ele diz assim: tu não quisestes nem vítima, nem oferenda, mas me formastes um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. O autor aqui violenta o texto hebraico, porque no hebraico está dito, abriste o ouvido, e o autor relê, me formaste um corpo, entendendo neste salmo, que fala da obediência que vale mais do que qualquer sacrifício e holocausto, a encarnação de Jesus. Se nós olhamos para o Antigo Testamento,
parecem assomar-se à necessidade dos sacrifícios. O Deus de Israel pede e exige coisas, mas pouco a pouco se vai amadurecendo para a ideia de um sacrifício que não tem a ver com as coisas que possam ser oferecidas externamente, mas um sacrifício de louvor, que é uma oferta de si. O que, mais uma vez, registro, nos ajuda não só na nossa relação com Deus, porque às vezes nós ficamos preocupados em oferecer coisas a Deus como se Ele dependesse dos nossos sacrifícios. Citando Rubem Alves, às vezes parece que o Deus cristão bebe sangue, não é? É preciso muita procissão, muitos joelhos sangrando na passarela da igreja da concorrência. Hoje eu perco meu emprego. Para agradar a Deus. Não, não, não. O Deus de Israel, o nosso Deus a quem rezamos, ele não bebe sangue. O que lhe interessa é a nossa vida dedicada a ele, não é? Porque amor, lembra Santa Teresinha, é tudo dar e depois dar-se. É isso que a carta aos Hebreus está lendo. O Deus que nos criou, nos deu tudo o que há de bom. A beleza das criaturas, da primavera, a beleza do pôr do sol, das chuvas. Nos deu os seus profetas, nos deu tudo aquilo que era necessário para cumprirmos os seus mandamentos, e não bastasse ter dado todas essas coisas, deu a si. Porque amar é tudo dar e depois dar-se. Às vezes nós vemos, não, aqui nos casamentos, não é? Mas no casamento da sua vizinha, não é? Porque os nossos são bons. Aliás, os nossos não, porque padre não se casa. Não em vias normais, né? Do lado aqui latino. Mas às vezes a pessoa diz, gente, mas eu faço tudo pela minha esposa, mas aí eu tento me aproximar dela e ela se afasta. É porque você está dando coisas de você e não está dando você. Está entendendo? É isso que a carta aos Hebreus está mostrando. Quando nós quisermos que o outro dê acesso ao seu coração, isso na relação com Deus e também nas relações uns com os outros, nós temos que oferecer a nós mesmos, porque senão não vale a pena os sacrifícios, os holocaustos, as saídas e outras coisas que eu não posso citar, porque é uma missa 18 menos. É preciso dar-se a si antes de tudo, porque se nós não entregamos a nós mesmos, aquilo que a gente possa entregar externamente não servirá de nada. É assim na relação com Deus, é assim nas nossas relações. Abrir os ouvidos. Este é o grande sacrifício, não no sentido de que dói escutar. Dói também, né? Às vezes, depois de um dia de cansaço, ter que escutar o outro dizer das suas próprias questões é uma encheção de saco tremenda, não é? Mas no sentido de um fazer sagrado. Sacrificere. O fazer sagrado do ouvir, do escutar, num mundo, repito, de áudios acelerados, onde nós não temos tempo para prestar atenção, onde estamos o tempo todo querendo ganhar a vida. A escuta é um ofício sagrado. Não desistamos de escutar a nós mesmos, escutar uns aos outros, ter tempo, dar ao outro o privilégio da atenção, e também tenha tempo na sua vida para escutar a Deus. Porque se nós não escutarmos a Deus, iremos escutar outras vozes. Que o Senhor nos abra os ouvidos. E por fim, é claro, no Evangelho, nós temos o grande paradigma, o grande modelo daquela que soube ouvir, que é a Virgem Maria. Na primeira leitura, Miqueias diz que o grande sinal da parte de Deus é uma mulher que dá a luz na volta dos exilados. E nós lemos em sentido pleno que esta mulher é a Virgem Maria. Torna-se ela, aclamamos na Salve Rainha, mãe dos exilados, capaz de ser sensível às nossas dores. Quantas Ave-Marias recitadas são a companhia das dores de escolhas, mães que perdem filhos, relacionamentos desesperados. Quantas Ave-Marias não fazem chegar ao coração dela, a Mãe de Deus e nossa, dores e angústias, e assim singrar na existência de todos nós um caminho de esperança. Maria é a Virgem que sempre soube ouvir, aquela cujos ouvidos estiveram sempre atentos à voz, à palavra, à vontade de Deus. Maria, como lembra Santo Agostinho, que antes de conceber no ventre, foi fecundada nos ouvidos. Antes de que o Verbo tornasse gente no útero da Virgem Maria, ele se tornou voz, acolhida, obediência em seus ouvidos.
Que a Virgem que sabe ouvir também nos ensine a escutar, porque a fé só pode vir pelos ouvidos. Quem não tiver tempo para escutar a Deus, terá uma fé que naturalmente irá desidratar. Se não escutamos a Deus, as vozes deste mundo irão nos desesperar. Maria é aclamada por Isabel no final desse evangelho como a bem-aventurada, a feliz, porque acreditou. A fé vem pelos ouvidos. Os votos mais profundos a você, nesta liturgia que faço, pela intercessão dela, a Virgem Mãe e Senhora da Piedade, Mãe dos nossos exílios, é que este final do tempo do Advento, o tempo do Natal, seja o de abertura dos ouvidos, abertura para escutar a Deus. A fé, o amor, a esperança vem pelo escutar, e quem escuta alcança uma alegria que não passa, a alegria da fé. Como a Virgem Maria, sejamos bem-aventurados por ouvirmos bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,